Professor, num evento como esse do Congresso Nacional de Meio Ambiente, qual que é a abordagem que o senhor vai fazer enquanto palestrante? Eu vou falar do que são as barragens, principalmente as barragens de lama, e que soluções técnicas e socioeconômicas nós temos para que a gente, paulatinamente, acabe com as barragens. O senhor desenvolve pesquisas na área, tem desenvolvido projetos. De qual instituição que o senhor atua hoje? Eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Engenharia de Minas, e a gente trabalha com o tratamento desses resíduos de barragem de mineração desde 1997. Então a gente conseguiu desenvolver uma técnica já a nível industrial, que a gente consegue transformar esses resíduos em cimento, em ferro novamente e recuperar areia. O senhor é uma grande referência ao que se relaciona a esse tema que o senhor vem discutindo no Congresso Nacional de Meio Ambiente, e nós sabemos que o senhor propõe novas alternativas e novas estratégias para que evitemos acidentes como aqueles que ocorreu em Brumadinho. No ponto de vista do senhor, enquanto pesquisador, enquanto crítico dessa área, o senhor pode fazer um paradoxo em relação ao que ocorreu em Brumadinho e às questões que envolvem esses impactos que antecederam o evento e hoje, depois do acidente? Sim. Com o acidente da Samarco, que não foi acidente, né? A gente sabe que não foi essa tragédia que aconteceu, a gente teve ali um número de mortos, de pessoas também envolvidas na parte socioeconômica do país que não foram muito significativas. Essa solução, o Estado, foi a primeira vez que o Brasil se deparou com a magnitude desse desastre, mas por mais que a gente falasse da parte ambiental, aconteceu que o Estado, e isso foi até caindo no esquecimento, né? Mas durante esse período a gente conseguiu avançar muito nas pesquisas e desenvolver esse tipo de trabalho. Nós estávamos em negociação com a Samarco, a universidade, a gente já estava indo quase para montar a primeira indústria quando aconteceu todo o embargo da Samarco, né? Ou seja, o Ministério Público, com toda a razão, embargou a Samarco, então a gente não pôde dar continuidade a essas pesquisas com aplicação. E a Samarco também começou a criar uma situação que foi a Fundação Renova, que de Renova não tem nada, eu vou falar publicamente isso aqui. Ela não resolveu em nada a situação. Aí, nessa situação, acontece o rompimento da barragem da Vale, que já havia sido conversado, colocado, as técnicas não eram convenientes. E esse rompimento trouxe então agora um horizonte igual aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, eu diria. Depois que a bomba atômica caiu, que todo mundo entendeu o que está acontecendo, está começando a nascer luzes aí desse tipo de tecnologia que eu tenho. Tem uma outra empresa também recuperando ferro na parte magnética de forma mais eficaz. Então a gente está indo em direção a conseguir uma mitigação. Mas para que a gente consiga isso, é a sociedade que tem de reclamar. Por mais que nós tenhamos toda a tecnologia, a gente tem o conhecimento da tecnologia, mas o impacto que a sociedade causa em demandar a solução é a sociedade que faz isso, né? Então é uma mudança de paradigma. Nós temos a solução, a gente pode resolver o assunto, mas se a sociedade civil brasileira não se organizar para pedir essa solução e pressionar o Estado, nós vamos ter aqui um grande depósito de rejeito e nós vamos acabar piorando a nossa situação, né? Você veja bem, um celular que pesa 17 gramas, quando eu produzo 270 quilos de rejeito para cada celular. E todo dia todo mundo quer trocar seu celular, mas esquecendo que aquela quantidade de rejeito que ele está fazendo. Isso é uma consciência, né? Se eu também tiver, para cada tonelada de ferro tratado, eu gerar 2 toneladas de rejeito, e aquilo não é rejeito, pode ser entrado na economia circular, como acontece na China, acontece no Canadá, nos Estados Unidos, mas foi a população que exigiu que a lei fosse, que a promotoria e que os órgãos federais e estaduais impusessem as minerações limite, porque elas são necessárias para a gente continuar sobrevivendo, mas elas não podem passar da forma como elas estão passando, elas estão realmente esquecendo da vida humana e visando somente o lucro. Isso não é um desenvolvimento sustentável. E quais os caminhos que o senhor nos orienta em relação a termos barragens seguras? Quais os caminhos que nós ainda temos que percorrer para alcançar esse nível de seguridade? As barragens de lama não são seguras. Não são seguras.
A montante, o ajusante, sempre vai ser o problema lama. Eu acho que o primeiro caminho é secar o rejeito, ter ele drenado e começar a depositar esse rejeito. Mas isso não é uma situação definitiva, nem pode ser, porque o rejeito ele vai ter uma camada tão espessa acima do relevo que nós não vamos ter a recarga do aquífero com água. Então esses rejeitos drenados, que agora é a moda da situação, eles não são a situação definitiva, eles são um intermediário. Mas não deixa de ser alguma coisa um pouco mais segura do que a barragem de lama, né? Então é um caminho. Agora, pegar esse rejeito que já está drenado na granulometria correta e fazer entrar para transformar em outros produtos, esse é o caminho que nós vamos trilhar. E para isso é necessário que haja investimento fiscal, áreas de deposição, que as mineradoras conversem com as empresas que podem transformar, façam a negociação socioeconômica para aquilo dê a sua primeira arrancada. Vou lhe dar um exemplo. Até alguns anos atrás, a quantidade de pneu que sobrava nos lixões no Brasil era enorme, não tinha solução para os pneus. Você se lembra disso, né? Era todo o lixão, jogava aquele monte de pneu. Hoje em dia está faltando pneu porque consegue transformar o pneu em outra coisa. Esse é o raciocínio que a gente tem de... muitas vezes a mineração, eu não consigo transformar isso na velocidade que eu faço, então diminua a sua velocidade. Vai tratar a sua barragem primeiro, para depois continuar aumentando a sua cava. Inverte um pouco essa situação. Para de enxergar somente o ferro. Vou me enxergar a alumina, vou me enxergar a sílica, vou me enxergar o outro material que está ali dentro, que a gente transforma. Agora, se você continuar insistindo na sua zona de conforto, você vai continuar criando mais barragem e trazendo mais destruição, né? Então é um raciocínio que eu acredito que a geração que está aí, a mais nova, já entende isso, né? Então a gente está partindo para uma situação que eu acho que ela é promissora, mas tem de ter um apoio do Estado e da população, da sociedade civil organizada, para que a gente traga isso uma realidade presente e não daqui a 10 anos, esperar fazer um depósito estéril enorme, ele começar a fazer assoreamento de todos os rios que estão em volta, agora vamos começar a fazer isso. Não é o momento nós temos de fazer o rejeito drenado e partir para uma transformação de produto, criando mais emprego, criando mais a economia circulando dentro do Estado. O Estado de Minas Gerais não chama Jabuticatubas, né? A gente chama Minas Gerais, não é à toa, né? Vocês aqui da região sul do país têm um grande privilégio, porque vocês têm aqui uma zona de um solo de capeamento alto, resíduo de basalto, fértil para fazer caficultura, para ter toda essa parte agrocaficultura e agroindustrial que nós temos aqui. O norte de Minas não é assim. O norte de Minas, quando muito, você tem pouca água até para o gado. Mas nós temos minério de ferro, nós temos ouro, nós temos lítio, temos manganês, temos cobre, temos outros materiais. Então, essa coisa tem de circular e não ser uma propriedade, eu sei fazer, eu consigo tudo e quem manda sou eu. Não funciona assim. Com certeza. Para a gente encerrar, nós sabemos que Minas Gerais carrega no seu nome essa pesada marca das minas, da mineração e de todo esse processo que a gente falou aqui durante a nossa entrevista. O senhor acha que realmente Minas Gerais precisa se reinventar para criar processos mais sustentáveis, mais seguros e mais adequados àquilo que hoje o meio ambiente exige? Sim, precisa. A cabeça da gente precisa de abrir mais, precisa de escutar muito. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com biólogo, eu modifiquei muito a minha cabeça de engenheiro de Minas. Quando a gente fez essa última pelota que ela começou a possibilidade de aerar o solo, de guardar mais umidade, de fazer crescer planta, era uma pelota de rejeito, uma esfera toda durinha, eu nunca pensei que fosse chegar lá. A hora que chegou o pessoal da escola de veterinária, olhou para aquilo e falou, pessoal, isso aqui sai um pouco de ferro, entra para a tilápia, ela fica com a coloração e a cor diferente e a gente vai plantar com as fezes da tilápia em cima das esferinhas, nós vamos plantar alface, tomate e começou a dar certo. Isso foi assim maravilhoso. Então eu acho assim, o engenheiro conversar com o biólogo, fazer conversa com o geógrafo, que converse com o médico, que não fique restrito somente à engenharia. O pensamento tem de ser mais holístico. O homem tem de girar o pensamento dele em torno da sociedade. Então, os alunos novos de engenharia de Minas, de engenharia metalúrgica, têm de ter meio ambiente dentro da veia, igualzinho tem tratamento de minério.
Não tem cabimento a gente continuar produzindo a quantidade de minério de ferro e gerando a seca que nós estamos gerando, porque a falta de água nossa não é somente um problema da falta de chuva, não. Nós estamos tirando muita água do lençol freático e principalmente do Gandarela, do aquífero Gandarela em volta de Belo Horizonte, com muita mineração. Precisa de repensar isso. E não é difícil. É porque a mineração é muito tradicional, ela precisa sair dessa coisa. Eu conheço, eu sei, eu sou forte demais. Ela não é forte demais e não conhece nada. Ela tem de voltar a se reinventar.